Pessoal, tudo bem com vocês? Gente, para esse pré-aula, né, início desse pré-aula, eu vou trazer para vocês então a resolução, né, dos exercícios que eu acabei deixando na última aula, né, falando sobre o método direto de resolução de sistemas lineares, que é o método de Gauss, né, ou eliminação de Gauss, eliminação gaussiana, né, que são os nomes que são dados para esse método. Tá? Então a gente viu ali como funciona o método, que é a questão de você utilizar operações básicas como permutação, multiplicação e soma das equações, de forma a você triangularizar o sistema no formato de triangular superior e assim obter as soluções desse sistema linear. Tá? Na aula nós estaremos hoje discutindo o método de Newton-Raphson, né, que é um método indireto, que é o método iterativo, mas é importante então que a gente frise esse método direto, tá? Por que eu digo isso? Às vezes, né, é mais fácil a gente trabalhar com o método iterativo e às vezes é melhor a gente trabalhar com o método direto. A gente vai verificar isso na aula de hoje, que, por exemplo, o método de Newton-Raphson, ele resolve sim sistemas? Sim, né? Contudo, dependendo do sistema, ele pode cair num processo chamado divergência. Né? O que é essa divergência? Né? O processo iterativo ele não se aproxima da solução, na verdade, pelo contrário, ele se distancia da solução do sistema e a única forma que nós temos daí é aplicar um outro método, né? Ou o método de Gauss-Jacobi, que a gente não vai comentar sobre ele, né? Não ficou definido para se trabalhar com ele, mas um método de eliminação de Gauss. Então é bom conhecer pelo menos dois. Tá? Então vamos lá, né? Um dos exercícios que nós tínhamos era esse daqui. A matriz, né, ou o sistema, ele já vem, né, composto no método ou no formato matricial, tá? Ou seja, ele já vem no formato de uma matriz. Então nós temos um sistema 3x3, tá? Sistema de 3 linhas e 3 colunas, perfeito? O vetor formado pelas incógnitas, né, ou variáveis x1, x2, x3, e o vetor dos termos independentes, 1, 2, 1, 1 e 3. Tá? Então a gente vai escrever a nossa matriz, tá? Mas algo bem importante que eu sempre sugiro é a gente fazer o teste do determinante. Né? Então nós temos aqui a matriz dos coeficientes, tá? Matriz dos coeficientes, o nosso vetor x, ou matriz x, né, que seria a nossa solução, e aqui nós temos o vetor dos termos independentes, ou matriz B. Né? Qual que é o teste? Né, o teste do determinante. Né? Isso vem lá do método de Cramer. Né? O método de Cramer ele fala para a gente que se o determinante da matriz dos coeficientes, ou seja, o determinante da matriz A, ele for igual a zero, nós teremos em mãos, então, um sistema impossível, né, ou incompatível, né, ele não tem soluções, tá? Ou ele é um sistema compatível indeterminado, um sistema possível, porém indeterminado. Né? No caso, tanto os dois não é possível determinar as soluções. A única diferença é que um não existe solução e o outro você tem infinitas soluções possíveis para o sistema. Tá? E claro, né, em contra, nós temos que se o determinante da matriz A ele for diferente de zero, nós temos aí um sistema possível determinado, tá? Um SPD, ou seja, ele vai apresentar a solução. Então é sempre interessante fazer essa verificação. Para fazer essa verificação, vou fazer aqui nossa matriz A, ela é a matriz 3, 3 e menos 3, 0, 2 e 1, 1, 1 e 1. Para calcular esse determinante, eu vou usar a regra de Sarros. Tá? Então, a regra de Sarros, a gente copia a primeira e a segunda coluna da nossa matriz.
e fazemos então a diagonal principal menos o resultado da diagonal secundária, né, o produto. Então, diagonal principal, nós temos 3 vezes 2 vezes 3, que são 18. Tá? 0 vezes 1 vezes menos 3, que vai dar 0, então mais 0. 3 vezes 1 vezes 3, que vai dar 3, então mais 3. Menos o resultado da diagonal secundária. Tá? Diagonal secundária, 1 vezes 2 vezes menos 3, isso vai gerar para a gente então menos 6. 3 vezes 1 vezes 1, que vai dar para a gente então 3, positivo. Lembrando que o sinal a gente vai alterar depois. 0 vezes 3 vezes 3, que vai dar mais 0. Tá? Então o nosso determinante ficou sendo 21 menos o menos 3, então mais 3, o nosso determinante deu igual a 24. Nós chegamos aqui então que o det é 24, det é diferente de zero, então esse sistema é um sistema possível determinado. Perfeito? Vamos reescrever a matriz na forma de uma matriz expandida, né, que é a matriz utilizada por Gauss. Tá? Então a matriz expandida, a gente faz a representação da matriz dos coeficientes, então 3, 3, menos 3, 0, 2 e 1, 1 e 3, passam um traço, né, um pontilhado, suprimindo então a matriz ou vetor das incógnitas, né, e vou colocar a matriz B, que é o nosso vetor dos coeficientes, então que é 1 e 3. Tá? E aqui a gente vai trabalhar então com a nossa matriz para gerar matrizes equivalentes. Então a nossa primeira linha a gente vai defini-la como linha pivô. Tá? Vamos trabalhar ela, a nossa linha pivô. E em cima dela a gente vai realizar então as operações. Tá? Primeiro caso, determinar a operação, né? Qual a operação que vai ser feita sobre a linha 2 e qual a operação que vai ser feita sobre a linha 3, tomando como referência a nossa linha pivô. Tá? Como que a gente vai trabalhar isso? A gente precisa achar, né, o fator de multiplicação. Né? Por quanto eu vou multiplicar uma linha acrescentada com a outra, de forma que eu faça a eliminação acontecer. Tá? Então o fator normalmente ele vai ser calculado pelo número, né, o valor que eu quero eliminar, dividido pelo valor da linha pivô. Então note que eu faço aqui 3 dividido por 3 vai dar 1. Né? Eles têm o mesmo valor, então o fator é 1. Então a gente vai fazer a seguinte operação. Tá? Linha 2, L2, menos a L1. Tá? Linha 2 menos a L1, porque o fator é 1. Perfeito? E o negativo vem por questão da eliminação. Tá? Então, eu vou pegar L2 e subtrair da linha pivô. Para a linha 3, note que se eu fizer 3 negativo dividido por 3, vai dar menos 1. Perfeito? Então, o nosso fator é menos 1. É o por quanto eu vou ter que multiplicar uma das linhas. Certo? É o por quanto eu vou ter que multiplicar uma das nossas linhas. Normalmente a gente vai multiplicar então a L2, ou podemos também multiplicar a L1, tá? Isso é indiferente. Se a gente fizer então a multiplicação da L1, nós ficaríamos da seguinte forma: L3 menos 1 vezes a L1, tá? Que é a nossa linha pivô. Contudo, né, L3 menos a L1 é a mesma coisa que a gente fazer L3 mais a L1. Tá? Então, no caso, esse menos só sugeriu aqui que a gente fizesse a soma e não a diferença. Note que se você somar menos 3 com 3,
ele vai estar zerando. Tá? Então vamos reescrever o nosso sistema, né? Achar o primeiro sistema equivalente. Então a linha 1 ela permanece, 3, 0 e 1, nossos pontinhos, né? E 1 ela permaneceu, a linha pivô. Tá? Vamos agora trabalhar com a L2. Então a L2 é L2 menos L1. Então 3 menos 3 zerou. Tá? 2 menos 0 dá 2. 1 menos 1 zerou. E 1 menos 1 zerou. Tá? Note que nesse caso aconteceu algo interessante. Tá? O que eu quero dizer com que aconteceu algo interessante? Note que você tem 0, 0 e 0. Você só tem aqui um elemento, né? Não nulo. Então quer dizer que aqui você já sabe o valor da x2. Aqui já é possível calcular o valor da x2. Tá? E a nossa terceira linha ela vai ficar então L3 mais a L1. Então, menos 3 mais 3, 0. 1 mais 0 dá 1. 3 mais 1 são 4. E 3 mais 1 também são 4. Tá feito, então, a primeira matriz equivalente. Tá? Qual é o segundo passo que a gente vai, então, estar utilizando? Tá? A gente vai fixar agora a nossa segunda linha como sendo a pivô. E vamos definir qual é a operação que a gente vai fazer entre a terceira linha e a segunda linha. Né? A primeira linha está com 1, 2, 3, a segunda com 2 e a terceira com 2. Então, meu objetivo aqui é deixar com apenas uma. Né? Então, como que nós vamos fazer? A gente vai fazer a L3. Tá? Qual é o fator entre as duas? Então, eu vou dividir 1 por 2. Né? 1 dividido por 2 é meio. Né? Então, eu vou fazer menos meio da nossa L2, que é a nossa linha pivô. Tá? E vou reescrever o nosso sistema. Então, o nosso sistema ele vai ficar como 3, 0 e 1 por 1. Tá? Mantenho a segunda, 0, 2, 0 e 0. Nossa nova terceira linha vai ficar 0 menos 0, vai dar 0. 1 menos a metade da L2, então metade de 2 é 1, negativo, né? Menos metade da L2. Então 1 com menos 1, 0. Tá? 4 menos a metade de 0, que é 0. 0 não, né? 4 menos a metade de 0, no caso é 0, então a gente vai ter 4. E teremos 4 menos a metade de 0, que também é 4. Tá? Dessa forma, a gente transformou o nosso sistema num sistema triangular superior. Né? Note que você tem aqui acima da diagonal principal os valores e abaixo da diagonal principal os elementos foram zerados. Né? Então foi realizada a eliminação de Gauss ou método do escalonamento. Então daqui a gente consegue adquirir que, né? Lembrando, primeira coluna é referente a x1, segunda coluna referente a x2, terceira coluna referente a x3. Tá? Então nós temos pela nossa L3, tá? Que 4 vezes x3 é igual a 4. Então a gente chega que x3 é igual a 1. Tá? Definimos o valor da x3. Precisamos achar ainda o valor da x2 e x1. Né? O valor da x2 pela segunda equação, né? Então pela linha
ou pela equação 2, tá? Nós temos 0x1, 2x2, 0x3, que é igual a 0. E nós chegamos então que x2 é igual a 0. Tá? Chegamos no valor da x2. E agora, calculando o valor da x1, né? Então, pela L1, nós teremos 3 vezes x1, tá? Mais 0, x2, mais a x3, vai ter que ser igual a 1, tá? A nossa x3 é igual a 1, então nós chegamos que 3x1 mais 1 é igual a 1. Isso nos leva que 3x1 é igual a 0. Logo, temos que a nossa x1 ela também é 0. Tá? Então, qual é a nossa solução, né? O nosso vetor solução, neste caso? Ele vai ser o vetor formado pelos valores 0 para x1, 0 para x2 e 1 para x3. Tá? Temos a solução do nosso sistema. Tá? Vamos conferir, né? Como que seria assim conferir? 0, 0 e 1, nós teríamos 3 vezes 0, 0 vezes 0 e 1 vezes 1, que dá 1. 3 vezes 0 dá 0, 2 vezes 0 dá 0, 1 vezes 1 dá 1. Menos 3 vezes 0 dá 0, 1 vezes 0 dá 0 e 3 vezes 1 dá 3. Então temos aqui a nossa solução. Tá? Vale ressaltar, né, a questão da planilha que eu passei para vocês. A planilha ela faz esse tipo de análise. Deixa eu ver se eu deixei aqui. Não deixei aqui os exercícios. Né? Ela está configurada, ela faz o cálculo dos fatores, né, da linha pivô. Só vamos pegar ali quem é a nossa matriz. É a matriz 301. Tá? Então, 301. 1. O nosso B é 1. 3, 2, 1, 1. 3, 2, 1, 1. Menos 3, 1, 3 e 1. Né? Note que ele calculou, nesse caso, para a gente o determinante. O determinante deu 24. Tá? O determinante dessa matriz deu 24. O sistema é possível determinado. Tá? Fez o primeiro procedimento. Note que deu aqui uma diferença, mas se você olhar, né, é 1, 4, 4, né? 1, 4, 4. Aqui deu menos 1, menos 4, menos 1, que é a mesma equação, só que com sinal trocado. Isso não tem problema. Tá? Isso aqui é a definição na hora que eu defini o cálculo do fator. Tá? E nós temos aqui, então, por final, o sistema inteiramente calculado. Note que nós chegamos em 4 igual, x3 igual a 4, aqui está 8 por 8, mais 8 em 8 vai dar 1 da mesma forma. Né? Então está aqui o vetor e solução, 0, 0 e 1. Perfeito? Pessoal, esse primeiro vídeo fica por aqui, para não ficar muito longo, e depois eu trago a solução do próximo exercício no próximo vídeo. Grande abraço, até lá.